Queridos alunos, estamos agora então no outro tipo de divisão celular, chamada meiose. Eu já vou dar uma facilitada agora para diferenciar bem a mitose da meiose nos seres humanos. A meiose, então, é a divisão celular que ocorre na reprodução dos seres, na fase de embrionamento. Então, você tem os espermatozoides, que é a célula reprodutiva do homem, e você tem os óvulos, que são as células sexuais, as células reprodutivas das mulheres e da maioria dos animais, tá bom? Então é o seguinte, como já foi falado, são milhões e milhões de espermatozoides nadando através do sêmen para chegar até o óvulo. O óvulo fica grudado no útero da mulher e, normalmente, só um espermatozoide acha a parte vulnerável do óvulo. O óvulo tem uma casca. Através dos hormônios, é formada uma casquinha no óvulo, como se fosse uma parede. E a porta, que é o meio de entrada, só um óvulo, às vezes dois. O normal é um óvulo só passar. Alguns espermatozoides morrem pelo caminho, alguns chegam no óvulo, mas não acham a entrada certa. E nós, aqueles que nascemos, fomos os espermatozoides que acharam a portinha de entrada do óvulo. Quando o espermatozoide entra no óvulo, ele perde aquela caudinha dele. E aí, automaticamente, como se fosse uma porta de elevador, o óvulo se fecha totalmente, ocorrendo a partir daí a fase do embrião. O embrião, então, é o óvulo com o espermatozoide dentro. Aí, nessa fase de embrionamento, ocorre um tipo de divisão celular chamada meiose. É o que nós vamos estudar agora. Próxima página. O conteúdo é meiose e o nosso objetivo é identificar células haploides, diploides e divisão celular. Nós já falamos sobre isso, vamos repetir então. Próxima página. Tá lá, tá até grifado, que bom, né? Então, para começar, é aquela problematização que a gente usa para estimular o objetivo da aula. Seres vivos têm como objetivo crescer e se desenvolver. A gente fala de todos os seres vivos, da bactéria até a baleia, do menorzinho até o maior. E o homem e a mulher, que são os seres humanos, os seres dominantes do planeta Terra, os seres com mais neurônios, os seres que têm inteligência. Bom, então os seres vivos crescem e se desenvolvem, por isso as células se multiplicam, transmitindo seu material genético aos das células filhas, gerando células idênticas. É a mitose, que nós já estudamos. Agora, transmitindo parte do seu material genético por meio de gameta. Professor, o que é gameta? Gameta é mais um nome que os espermatozoides e os óvulos recebem. Gametas são as células sexuais. Gametas são as células reprodutivas, sendo necessário outra parte do material genético para formar um indivíduo. Aí a gente cai para a meiose, ou seja, um homem sozinho, segundo a biologia,
não forma outro ser vivo. Uma mulher sozinha, segundo a biologia, não forma um ser vivo. Um homem com outro homem, no meio da biologia, uma explicação biológica, espermatozoide mais espermatozoide não forma outro ser vivo. E também uma mulher com outra mulher, ou seja, um óvulo com outro óvulo, não forma outro ser vivo. Só forma outro ser vivo a união de óvulo com espermatozoide, que vai formar um embrião. Então a pergunta é: qual tipo de divisão celular está relacionado à formação das células reprodutivas nos seres humanos? Próxima página. União e divisão celular. Então, cada gameta, vamos lembrar, espermatozoide e óvulo. Cada gameta é haploide. Cada gameta tem 23 cromossomos na espécie humana. Cada ser tem um número, viu? O zigoto, que é o embrião, é a união de espermatozoide com óvulo. Ele dará origem ao novo indivíduo por meio de diversas multiplicações celulares. Uma delas é a mitose, no qual as células filhas são idênticas à célula mãe. Tá aí para vocês perceberem. Ó, espermatozoide dentro do óvulo, aí começa as divisões celulares lá dentro, ó. E aí vem prófase, metáfase, telófase, intérfase, até que, ó, começou com uma, foi ocorrendo as divisões, e aí formaram-se duas células independentes. Próxima página. Divisão celular. A divisão celular mais simples é a mitose. Mitose, a célula mãe, que é diploide, se divide em duas células filhas, com o mesmo DNA e número de cromossomos. Só para lembrar, apesar de falar célula mãe é a célula original que vai se dividir e formar duas. Aí vem essa parte amarela que explica o seguinte: a divisão por mitose é responsável pelo crescimento daquele ser vivo e pela regeneração do organismo, cicatrização, como as células da pele e do tecido ósseo. Mitose não está inserida na formação de um novo ser. 2N é a célula diploide, tá? N sozinho é chamado de célula haploide. Próxima página. O sisteminha. Ó, uma célula mãe. Vamos ver que tipo de divisão celular é essa, ó. Uma célula diploide gerando duas células diploides. Depois, cada célula gerando sempre células diploide, ó. Próxima página. Vamos estudar o processo de divisão celular, conhecido como meiose, o qual ocorre em espécies que se reproduzem de forma sexuada, como os animais. Uma perguntinha aí: qual ser vivo se reproduz de forma assexuada, sem relação sexual? Resposta rápida. As bactérias é um exemplo disso, tá? Esse gameta gerará um zigoto de sexo masculino. Aqui, ó.
Esse gameta gerará um zigoto de sexo feminino. O ovócito, que é outro nome que o óvulo recebe, só apresenta o cromossomo X. Portanto, as fêmeas, as mulheres, vêm um X do pai e um X da mãe. São células diploides, então elas são XX. Ó, duas células, diploide, tá? Divisão celular, meiose. Dividida em duas fases, 1 e 2. A meiose 1 é a etapa que chamamos de reducional, ou seja, uma célula de 46 cromossomos se reduz a 23 cromossomos. Ela era N e originou 2N. Só para lembrar, célula haploide, N. Célula diploide, 2Ns. Célula haploide são os gametas, também conhecido como células sexuais, também conhecido como células reprodutivas. Durante esse processo reducional, veja bem, caros alunos, quando fala reducional, é óbvio que vai reduzir, tá, o número de cromossomos. Ocorre o processo de crossing over, ou permutação, isto é, pedaços dos pares de cromossomos homólogos podem se sobrepor, quebrar e trocar pedaços. Olha aqui, ó. Então, eles se juntam, eles trocam pedaços, tá? Permutação quer dizer troca. Ela permite uma recombinação do DNA, gerando maior variabilidade genética. É aquilo que nós discutimos. Então, o pai tem características, formato do rosto, cor de olhos, cor de cabelos, informação genética sobre tendências a ser um indivíduo grande ou ter algumas doenças, infelizmente. A mulher tem outras características, o rosto dela não é igual ao do marido dela, do parceiro dela, no caso da biologia. Os olhos podem ser de cor diferente, o tipo do queixo, aquele negócio do dedão e o dedo médio, do pé. Então, é isso que diz. Não pode formar indivíduos de seres parentais. É muito complicado reprodução entre seres parentais da mesma família, primos, irmãos, até primo de segundo grau pode originar algum problema genético, algum defeito físico, mental. E aí, pelo que nós já conversamos, se o casal se ama e quer casar e quer ter filhos, eles vão ter que ir num tipo de médico chamado geneticista. Ele vai fazer um exame chamado cariotipagem para ver se os cromossomos do homem é parecido com o da prima dele, por exemplo. Se for muito parecido, o médico geneticista vai emitir um documento condicionando, fazendo uma observação, indicando que não seria bom aquele casal ter filhos, por probabilidade alta de defeitos físicos e mentais, tá? Porque os cromossomos são muito parecidos e não gera variabilidade genética. Próxima página. Divisão celular, meiose. Na meiose 2, ocorre a duplicação das duas células haploides geradas na meiose 1 e, novamente, a divisão celular, agora dando origem a duas células haploides. Ela é o contrário da mitose, ó. Então, ó, a célula, as etapas, tá? Meiose 1, tá aqui, duas células diploides. Na meiose 2, que é reducional, aqui, ó,
vai gerar indivíduos haploides. 2 N's. Ó, que diferença, ó. 2 N's gera 2 células haploide. Uma célula diploide gera 2 células haploides. Esse 2N se dividiu em 2. Essas células N vão gerar também, de novo, células haploides, tá? Células haploides quer dizer 23 cromossomos. Células diploides, 46. Ou seja, 2 núcleos com 23 cromossomos. Próxima página, meiose. Então, tem um vídeo aí, tomara que ele pegue, senão a gente vai pular esse vídeo. Ele tem o processo de divisão celular da meiose.
vou comprar 3, tá bom? Próxima página. Então aí temos atividades, né? Com base nas informações fornecidas pelo vídeo e no que estudamos até o momento. Primeira pergunta: como é possível formar uma célula com 46 cromossomos, que é o zigoto, né? O embrião, a partir da união dos gametas? Quantas células cada gameta carrega em seu núcleo? E a segunda, qual é o nome da divisão celular que permite produzir células com 23 cromossomos? Após o pause, próxima tela. Atividade 2, verdadeiro ou falso? Quando uma célula se divide por mitose, dá origem a 4 células idênticas a ela. Quando uma célula se divide por meiose, dá origem a 2 células, cada uma com a metade do número de cromossomos da célula original. As células haploides, representadas pela letra N, apresentam apenas um conjunto cromossômico, enquanto que as diploides, representado por 2N, possuem 2 conjuntos cromossômicos, um herdado da mãe e outro herdado do pai. A meiose proporciona a produção de gametas, que são diploides.
É verdadeiro ou falso, né? Então, no próximo slide, há uma imagem de apoio para responder à atividade. Próxima página, tá aí. Enquanto vocês respondem, essa tela fica como imagem de apoio. Tirando o pause e seguindo para a próxima página. Bom, então finalizou. Aprendemos sobre a importância do processo de divisão da meiose para garantir uma maior variabilidade genética. É importante, após esse slide, saber que a meiose atua na formação de um novo ser vivo. Então, é do embrionamento, chamado zigoto, até a formação completa do bebezinho, do nenezinho, tá bom? Próxima página, aí as referências, o que foi usado para produzir esse slide. Esses slides, eles são pegos lá no CMSP, tá? Então, tá aí algumas informações. E fim do estudo sobre meiose.